aí. Beleza, vamos logo aqui para a gente terminar essa legislação, ir para 73 e fechar. E aí, a robustez, né, como eu disse, ela vai depender ali do parâmetro que a gente estiver falando e do tipo de método, né, da instrumentação. Então, por exemplo, para o caso da fase de preparo de amostra, a gente pode variar a estabilidade das soluções analíticas, o tempo de extração, a compatibilidade de filtros. No caso da espectrofotometria, variação de pH da solução, diferentes lotes ou fabricantes de solventes, para ver se isso vai culminar numa diferença ali do nosso método, resultar ali, né, em réplicas, por exemplo, com teores muito diferentes. Na cromatografia líquida, a gente pode mexer em temperatura, fluxo, utilizar diferentes lotes de fabricantes de coluna, variar a fase móvel, variar a pH dessa fase. Na gasosa, temperatura, velocidade do gás de arraste, diferentes lotes ou fabricantes de coluna. E, finalmente, em outras técnicas, né, a gente vai ter que avaliar ponto a ponto para ver se que parâmetros a gente poderia fazer ali de variação, tá bem? É bom ter essa tabelinha em mente. Gente, alguma dúvida da RDC 166? Abrem o microfone porque eu não vejo vocês. Não. Esse não foi meio triste, mas vamos embora. RDC 73. Ela vai dispor sobre mudanças pós-registro, cancelamento de registro de medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos, além de dar outras providências. Muito importante as definições dessa legislação e deixar algumas muito claras na cabeça de vocês, porque a depender do que a gente esteja falando, seja o objeto, terão desdobramentos diferentes no contexto de tomadas de ações, né, perante a Anvisa. Então, é muito importante ter essas definições em mente. A primeira delas que eu gosto de destacar é o histórico de mudanças do produto, que é o documento disponível na empresa no qual deverão ser registradas informações a respeito do histórico anual do produto. E aí, nesse histórico de mudanças, gente, não entra ali só mudanças, né? Meio que um historicão ali do produto que a gente vai colocar tudo ali, tá? Protocolo de estudo de estabilidade é o documento por meio do qual se define o plano de estudo de estabilidade, incluindo provas e critérios de aceitação, cronograma, características do lote a ser submetido ao estudo, quantidade das amostras, condições dos estudos, métodos analíticos e material de acondicionamento. Mudanças múltiplas concomitantes, importantíssimo esse conceito pelo que eu acabei de mencionar no início aqui. Mudanças múltiplas concomitantes serão mudanças decorrentes de uma mudança principal. E aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente materializar isso e parar de confundir mudanças múltiplas concomitantes com paralelas. Então, concomitante, ela deriva de uma mudança principal. Então, por exemplo, são mudanças relacionadas a testes de controle de qualidade, a limites de especificação e métodos analíticos durante ali o meu controle, a parâmetros de estabilidade do meu insumo farmacêutico e do meu medicamento, em virtude da alteração proposta. Então, são essas mudanças múltiplas concomitantes, são aquelas que vão acontecer por conta de uma principal. Então, se eu mudo ali algum parâmetro, ele pode culminar, por exemplo, na necessidade de eu rever um método analítico para controle de qualidade, tá? Do meu insumo farmacêutico ativo, por exemplo. E aí elas vão ser consideradas de forma concomitante, tá? Desde que não haja um impacto ali no perfil de impureza e na especificação do IF. E além desses exemplos, estarão dentro dessas mudanças múltiplas concomitantes aquelas alterações menores ou moderadas do processo de produção, né? Como, por exemplo, a alteração de equipamento, pode ser uma alteração menor aí considerada do processo produtivo, desde que, por exemplo, os equipamentos tenham o mesmo princípio de funcionamento.
né? Então, que vai estar aí no contexto do anexo da 7.3, que é muito ingrato decorar, mas com a vivência vocês acabam sabendo uma ou outra alteração, se é maior ou menor. Beleza? Mudanças múltiplas paralelas. São duas ou mais mudanças simultâneas e diretamente relacionadas, protocoladas conjuntamente. Então, por exemplo, se eu mudo o fabricante do insumo farmacêutico ativo, uma vez que eu faça isso, eu preciso notificar a Anvisa e protocolar para a Anvisa dizendo que eu mudei o fabricante e que essa mudança ela me gera, portanto, a mudança muito provavelmente do meu local de produção desse meu insumo e, consequentemente, da minha embalagem primária, né? Porque ali na minha embalagem primária vão algumas informações do fabricante do meu IFA e há necessidade, então, de mudar essa minha embalagem primária, uma vez que eu fiz a mudança desse fabricante. Assim, essas mudanças, embora distintas, são todas partes de uma mesma solicitação e estão intimamente relacionadas. E aí, como elas, na verdade, são quase né, eu fazendo uma, automaticamente as outras terão que ser realizadas, eu posso então fazer uma protocolização conjunta, tá? Mas eu vou ter que protocolar todas elas. É diferente da concomitante, que na concomitante eu não preciso protocolar separadamente. Eu posso colocar, como ela é consequente de uma principal, eu posso apenas dizer para a Anvisa, na justificativa dessa mudança principal, a mudança concomitante que está sendo realizada. Ok? Tudo bem? Deu para entender, gente? Foi. Deu? Porque, assim, a concomitante, ela não necessariamente vai ser uma consequência ali direta daquela mudança inicial que eu estou fazendo. Já na paralela, essa relação acontece. Procedimento ordinário é o procedimento de peticionamento que requer protocolo e deve aguardar manifestação favorável da Anvisa para implementação. Então, eu preciso aguardar a Anvisa me dar o parecer, né, de que está tudo ok para que eu implemente. É ordinário, né, é mais trabalhoso. Eu vou ter que peticionar e aguardar. O simplificado, ele é mais simples. Ele é a simplificação do ordinário, né? E ele é exclusivamente para petições que são classificadas como de implementação imediata, segundo esse regulamento. Parecer de análise técnica da empresa, é o PAT, é o parecer elaborado pela empresa detentora do registro, que aborda, no mínimo, todos os critérios e documentos previstos nesse regulamento e normativas sanitárias afins, incluindo uma avaliação crítica de todos os aspectos relevantes para a avaliação da Anvisa. O mesmo deve assegurar que foram realizados e aprovados os critérios e documentos apresentados para a autoridade sanitária, com a finalidade de manutenção dos parâmetros de qualidade, segurança e eficácia do produto. E o PAT ele deve ser assinado pelo responsável técnico, pelo responsável pela garantia da qualidade, pelo responsável do regulatório da empresa detentora do registro e pelas demais responsáveis pela mudança. Ok? Decorar isso, gente. Questão de 2022. Assinale a alternativa que apresenta a definição correta. Procedimento ordinário é a simplificação do procedimento ordinário de peticionamento exclusivamente para petições que são classificadas como de implementação imediata pela legislação. Isso é o quê, gente? A definição está certinha, mas isso é procedimento ordinário? Gente. Procedimento simplificado. Simplificado. Né? Ele botou ali a definição do simplificado, que é a simplificação do ordinário. Então, está errada. Protocolo de estudo de estabilidade é o documento por meio do qual se define o plano de estudo de estabilidade, incluindo as provas e critérios de aceitação, cronograma,
características do lote a ser submetido ao estudo, quantidade das amostras, condições dos estudos e métodos analíticos. A estabilidade do material de acondicionamento não faz parte desse protocolo? Não faz parte, gente? Faz parte, né? Tá errado isso aí. Procedimento simplificado. É o procedimento de peticionamento que requer protocolo e deve aguardar manifestação favorável da Anvisa para implementação? Não, esse é o ordinário. Letra D. Parecer de análise técnica da empresa, o PAT, é o parecer elaborado pela empresa detentora do registro que aborda, no mínimo, todos os critérios e documentos previstos nesse regulamento e normativas sanitárias afins, incluindo uma avaliação crítica de todos os aspectos relevantes para a avaliação da Anvisa. Correto, letra D. E, finalmente, mudanças múltiplas concomitantes. São duas ou mais mudanças simultâneas e diretamente relacionadas, protocoladas conjuntamente? Não. A concomitante é consequência de uma principal, tá? Duas ou mais mudanças simultâneas e diretamente relacionadas tem a ver com múltiplas paralelas. Classificação e protocolo das mudanças pós-registro. As mudanças, elas serão pós-registro, elas serão classificadas, e por isso tem lá aquele anexo, de acordo com seu potencial impacto na qualidade, segurança e eficácia do produto. Por isso, que se cai alguma coisa daquele anexo, recomendação, a gente não vai decorar aquilo que é perda de tempo. Se cair essa questão e a gente não souber, a gente vai errar mesmo. E tá tudo bem. Tá lá, a gente vai errar uma e acertar 19. É o que a gente espera de vocês. Agora, tendo em vista que a classificação dessas mudanças pós-registro, ela leva em conta o potencial impacto na qualidade, segurança e eficácia do produto, avaliando ali criticamente algumas mudanças que porventura apareçam lá e estejam no anexo, a gente consegue perceber qual é a criticidade delas em relação à qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, né? Com um pouco de bom senso, claro que algumas vão requerer experiência, né? Mas a gente consegue fazer um chute mais racional, que era o que eu tentava fazer na minha época, tá bom? Talvez para mim, né, fosse um pouco mais fácil por conta da minha afinidade com tecnologia farmacêutica, enfim. Mas, né, vocês aí estão estudando, têm uma boa base, né? Muitos aí também gostam da disciplina de tecnologia farmacêutica, então isso também pode vir a ajudar vocês a estabelecer um racional para um chute mais consciente e, quem sabe, acertar uma questão que eu considero difícil, como essa, que é decoreba pela decoreba. Tudo bem? E aí, elas, né, serão classificadas de acordo com o potencial impacto, né, na qualidade, segurança e eficácia do medicamento, podendo ser, né, essas mudanças de implementação imediata, com ou sem protocolo individual, e depender ou não da anuência, da concordância da Anvisa. E aí é importante a gente saber o seguinte: as mudanças classificadas como de implementação imediata, né, que não vão requerer aprovação da Anvisa, por esta norma, aquelas que a empresa identificar potencial impacto significativo em um desses parâmetros, qualidade, segurança e eficácia do medicamento, elas deverão ser peticionadas segundo o procedimento ordinário. Então, elas vão é como se elas deixassem de ser de implementação imediata e passassem a ser agora parte ali de um procedimento ordinário. E aí elas vão precisar, portanto, aguardar a anuência da Anvisa para a implementação daquela mudança. Tudo bem? Então, a princípio, né, se eu olhasse pura e simplesmente ali, de repente, o anexo, aquela mudança que eu estou propondo para o meu medicamento se enquadraria como de implementação imediata. Só que dentro do meu medicamento, no contexto que eu estou da minha forma farmacêutica, ela, ao contrário do que a Anvisa lá estabeleceu no anexo, ela tem muito impacto na qualidade, segurança e eficácia do meu produto. E aí, se eu percebo isso, eu não posso simplesmente me calar e fingir que não sei e botar de implementação imediata. Até porque essas de implementação imediata, a qualquer hora, a Anvisa pode pedir para que eu comprove se elas são, de fato, né, passíveis de serem de implementação imediata. Então, se eu detectar, né, que é uma mudança crítica,
eu vou deixar de tratar ela como de implementação imediata e vou submetê-la ao processo ordinário, ao procedimento ordinário. Tudo bem? As mudanças de implementação imediata, né, elas serão permitidas quando todas as provas requeridas estiverem anexadas no HMP, no histórico de mudanças do produto. E ele deve estar disponível na empresa para consulta a qualquer hora pela Anvisa durante uma inspeção e também, né, ou outra alternativa, né, é uma petição individual protocolada para essa mudança de implementação imediata, tá? A exceção é quando essa mudança de implementação imediata, né, a exceção em relação à não necessidade de petição individual, de protocolo, lá, uma petição individual para uma mudança de implementação imediata, vai se dar quando essa mudança for paralela a outra que requer aprovação. E aí, nessa hipótese, a gente vai ter que essa implementação das mudanças e o preenchimento do HMP, ele só vai poder ser realizado após a anuência da Anvisa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho ali duas mudanças que podem ser múltiplas, que são paralelas, múltiplas paralelas. E aí, uma dessas mudanças, ela requer a aprovação da Anvisa, e a outra seria de implementação imediata. Eu não posso pegar essa que a princípio é de implementação imediata e simplesmente botar lá no meu histórico de mudança do produto e considerar que, beleza, já posso implementar. Por que não posso? Porque ela é paralela, ou seja, ela é consequente de uma alteração maior que requer a anuência da Anvisa, que eu vou ter que fazer o procedimento ordinário. Então, eu só vou poder botar lá no meu HMP essa mudança, né, menor, consequente dessa que requer anuência, que está acontecendo em paralelo, quando a Anvisa me der o ok. Aí eu boto lá no meu HMP e aí, beleza, posso fabricar agora com essas alterações. Tudo bem? Tá claro, gente? Às vezes, lendo isso na legislação, a gente se deixa levar e não presta atenção. Cuidado. Tá claro? As mudanças que requeram aprovação prévia devem ser protocoladas e aguardar análise e manifestação favorável da Anvisa para serem implementadas. Após a aprovação da Anvisa, a empresa tem que fabricar ali, tem até 180 dias para a implementação da modificação. E uma vez que seja fabricado o primeiro lote, com a mudança aprovada, não é permitida a produção de lotes na condição anterior. Eu pedi uma mudança para a Anvisa, fiz o peticionamento ordinário, ela aprovou, me deu a anuência. Eu tenho 180 dias para fabricar o meu primeiro lote. Lá no meu 179 dias, eu fabriquei o meu lote. Ou no meu primeiro dia, depois da anuência da Anvisa, eu fabriquei meu lote. Depois que eu fabriquei o meu lote com a nova condição, eu não posso agora concluir, não, acho que não está tão bom assim, vou voltar para como era antes. Não pode, ok? Ou outra condição. E aí, em 2023, caiu justamente uma questão relacionada a esse tempo, né? Após a aprovação, quanto tempo eu tenho para produzir ali, para botar essa mudança ali para rodar. E aí, a gente tem ali 180 dias. Mudanças simultâneas. Quando houver mais de uma mudança simultânea, para uma mesma apresentação, concentração e forma farmacêutica, a empresa poderá protocolar essas mudanças paralelamente ou concomitantemente. No caso de mudanças paralelas, que são aquelas que são uma consequência da outra, a empresa deverá protocolar cada mudança individual, apresentando documentação única que contemple as provas relativas a cada um dos assuntos da petição. Que é aquilo que eu falei, quando é paralelo, eu vou protocolar uma e a outra. Seja
essa daqui por procedimento ordinário, seja essa daqui por procedimento simplificado, ou sejam ambas por peticionamento ordinário, ou ambas por peticionamento simplificado. Mas eu teria que protocolar separadamente. No caso de mudanças concomitantes, aí eu posso fazer aquele jogo que eu falei para vocês. Quando, né, o peticionamento ele deve ser referente a uma mudança principal. E a informação sobre a mudança concomitante ela vai ser descrita na justificativa. Tudo bem? Aqui o anexo, né, que eu já mencionei algumas vezes aí para vocês, é bom dar uma passada de olho. Em 2023 foi cobrada uma questãozinha, né? Não, acho que não sobre o anexo ainda, mas já caiu a questão do anexo. Ui, ai, droga, eu ia voltar, fui para frente. Assinale a alternativa correta sobre condições necessárias quando a mudança pós-registro relacionada ao IFA com substituição ou inclusão de fabricante. Isso tem a ver. Vamos lá. Letra A. Não deve haver alteração quantitativa da composição, do peso médio, das demais especificações e as características do desempenho do produto. Isso tem a ver com o anexo, gente. Essa questão é muito ingrata. Eu até me recuso a ler, depois vocês dão uma lida e vejam aqui que é justamente, eu acho, a parte do anexo que eu, aqui, ó, mudança menor na produção do IF. Ai, gente, isso me broxa, não dá nem vontade de ler uma questão dessa. Mas depois vocês leiam aí com calma. Vamos falar aqui rapidinho da documentação. Para medicamentos similares e genéricos, nas mudanças pós-registro, em que é solicitado relatório técnico de estudo de biodisponibilidade relativa e bioequivalência. Por quê que eu estou falando de documentação? Porque aqui, ó, a depender, ele vai botar a modificação, a condição e bota numerozinhos aqui dos documentos que são necessários. Esses números, ele fala aí na legislação, né, na parte do anexo, que cada número se refere a qual documento. E aí eu gosto de destacar isso aqui, porque às vezes confunde. E já foi até alvo de questão na Marinha. Para medicamentos similares e genéricos, nas mudanças pós-registro, em que é solicitado o relatório técnico de estudo de biodisponibilidade relativa e bioequivalência, o estudo ele vai ser realizado entre o medicamento proposto, ou seja, o medicamento, né, que tem a alteração, e o medicamento de referência, ok? E não entre o proposto e o antigo, ok? É sempre entre o medicamento proposto e o referência, que está lá na lista de medicamentos da Anvisa. E não a condição nova, a formulação nova, com a alteração pós-registro, com a não alterada. Deu para entender? Importante, os dados do histórico de mudanças do produto devem ser protocolados anualmente, no mês de aniversário do registro do medicamento, mesmo não havendo nenhuma mudança pós-registro, porque, como eu disse, no HMP a gente coloca o histórico do produto, tudo que aconteceu com aquele produto ao longo daquele ano, tá? E não necessariamente apenas o que mudou. E aí, mesmo que não haja mudança, a gente tem que submetê-lo à Anvisa no mês de aniversário do registro do medicamento, anualmente, beleza? Aqui tem uma questãozinha bem bonitinha que aborda esses pontos, vou deixar para vocês verem. E ainda em relação à documentação, um outro ponto que é importante a gente saber é que todas as petições de mudanças pós-registro ou cancelamento devem ser acompanhadas de alguns documentos. Que documentos são esses? A GRU, que é a taxa de fiscalização sanitária, os formulários de petição devidamente preenchidos, principalmente quando a gente está falando de mudança pós-registro, a justificativa da solicitação, né? E o parecer de análise técnica da empresa. E aí, aqui tem uma exceção, né? Que já foi até alvo de questão. No caso, quando a gente fala de cancelar, qual é o documento aí que a gente não submete? No cancelamento, o que a gente vai submeter de documento? Vocês já leram bastante essa legislação. Me fala aí. Um voluntário. Fala aí, gente. No cancelamento de registro, qual a documentação aí que a gente submete?
A gente paga uma taxa até para cancelar, né? Então, vai ter a GRU, mais o quê? Vai ter formulário de petição? Gente, cadê vocês? Estão aqui. Tem 9 pessoas. E aí, me fala. O que a gente vai submeter no cancelamento? Qual documento? Me fala aí, gente. Ninguém? Então, vamos ver aqui, ó. No cancelamento... No cancelamento... Peraí. Essa é a 73, né? É. Peraí, que ele tá procurando. A única coisa que a gente não submete, se eu não me engano, é o PAT. Vamos ver. Ó, as petições de cancelamento de registro e apresentação dispensam o PAT, tá? Então, as petições que forem relacionadas ao cancelamento, a gente vai submeter tudo menos o PAT. A gente vai ter que pagar uma taxa, a gente vai ter ali o formulário de petição do cancelamento devidamente preenchido, a justificativa da nossa solicitação, mas a gente não tem o parecer de análise técnica, porque a gente não está analisando criticamente o impacto daquela mudança, né? Que é a finalidade ali do parecer de análise técnica da empresa. Então, a gente vai ter todos os documentos, com exceção do PAT. Isso é importante a gente saber, tá? Que pode ser alvo aí de questão. Beleza? E aí, aqui, ó, né? Atenção, eu já até tinha posto aqui. A petição do histórico de mudanças do produto dispensa a apresentação de formulários de petição. Então, quando a gente vai lá no aniversário do ano de registro do produto, submeter o HMP para a Anvisa, a gente não precisa apresentar o formulário de petição, tá? E da mesma forma, quando a gente vai fazer o cancelamento desse registro ou a apresentação, né, a gente não vai precisar submeter o PAT, mas todos os demais serão necessários, ok? E isso já caiu, ó. Qual dos seguintes documentos está dispensado de apresentação nas petições de cancelamento de registro do medicamento? Então, no cancelamento do registro, a gente só não submete o parecer de análise técnica da empresa, o PAT. E aí, gente, atenção, última ressalva que eu faço em relação a essa legislação. Leiam as disposições finais e transitórias, principalmente essas que alteraram alguns parágrafos da Instrução Normativa número 2, de 30 de março de 2009, que é uma instrução normativa que vai dar conta de falar de como a gente vai tratar essas alterações pós-registro em lotes pilotos, tá? E já caiu, né, uma questão de completar lacuna em 2024, que trazia aí 2 parágrafos, né, o artigo 40 e o parágrafo único, que está nessa disposição final e transitória, bem no finalzinho da legislação. É bem ingrato cobrar isso, mas a questão de 2024 era justamente em relação a isso, tá? Então, assim, leiam a RDC na íntegra, tá? Que é a RDC, a Instrução Normativa número 2. Eu só trouxe ela porque lá na 73, ele simplesmente aqui no final diz que altera tais e tais parágrafos da IN 2, mas é bom a gente ler a IN, que é curtinha, para saber o contexto, né? O que ela trata e o por que ele está alterando aqui. Então, esse final aqui, né, disposições finais e transitórias, olha só o que ele cobrou. São essas coisas aqui, esses parágrafos que foram substituídos lá na IN 2. Essa IN 2 eu vou disponibilizar também para vocês no grupo, só para vocês lerem. São 4 páginas, é bem curtinha, né? Já começa ali da segunda página, então eu acho que vale a pena.
ela vai dar aí, é o guia para notificação de lotes pilotos de medicamentos. E ele está ali dentro do finalzinho ali da RDC 73. Tudo bem, gente? Bom, vamos parar por aqui. A RDC 658, como eu disse, eu fiz de maneira aqui bem intuitiva para que vocês consigam aí fazer. Então, eu botei o enunciado da questão, trouxe ali o fragmento da legislação, né? Tipo, aqui está abordando sobre instalações e equipamentos, que está na seção 1. Então, um ponto de alerta aí para vocês lerem essa seção com cuidado. E aí eu venho avaliando, cada alternativa e boto ali a legislação na sequência. Então, tá de uma maneira bem intuitiva para que vocês consigam aí ter um material para guiar vocês e estudar. E aí, ao final, eu apresento todas as alternativas e o gabarito da questão. E aí eu fiz isso para todas aquelas, né, de todos os anos, que já caíram aí a 658. Tá bem? Gente, alguma dúvida? Foi bom, deu para a gente fazer aí um apanhado e fechar o conhecimento geral. Feedbacks. Foi produtivo? Foi sim. Deu para tirar dúvida de algumas coisas que estava errando. Legislação, às vezes a gente lê, acha que entendeu, mas quando a gente vai ali no pau da goiaba, no cerne da questão, a gente percebe que não compreendeu. Muitas vezes porque a gente não sabe o contexto para o qual se aplica aquela legislação. Então, eu sempre tentei aqui trabalhar muito o contexto com vocês para ficar uma coisa mais concreta. E para que vocês consigam fazer aí correlações e não fique só a decoreba pela decoreba, tá?